sem qualquer tipo de informação, vamos deixar muito bem recortado o que a gente está dizendo. O cara quer, por exemplo, atender em psicoterapia e ele quer começar a atuar com PBE. E aí, nesse sentido, ele quer saber como é que ele faz para poder começar e tudo mais. Primeira coisa, tente entrar em uma formação de PBE. Por quê? Porque você dificilmente vai ter aula disso na sua graduação. E uma formação de PBE pode te explicar com relação aos pilares da PBE, quanto também vai poder fazer com que você tenha capacidade de conseguir entrar em assuntos mais específicos, né? Por exemplo, como é que você tem, de fato, maneiras mais adequadas de você melhorar sua expertise profissional, como é que você faz uma adaptação de uma intervenção para o seu sujeito, para o sujeito. E não só, por exemplo, uma coisa que a gente poderia dizer que é a avaliação de artigos na literatura, que geralmente, nesse caso, ainda assim, PBE está muito voltada só para esse ponto especificamente. Por isso que um curso mais completo é importante. Mas dizendo sobre, eu quero encontrar intervenções que, de fato, podem ter maior probabilidade de funcionar para o paciente. O que o cara pode fazer? Vamos lá. Em primeiro lugar, né, ele tem que saber já como que ele consegue fazer uma avaliação sobre os problemas que o paciente dele enfrenta. Então, nesse sentido, e isso daí a gente tem até meios, né, nos cursos de graduação, de você conseguir fazer uma boa avaliação do quadro clínico do seu paciente, né, apesar de ainda poder melhorar muito nesse sentido. Mas, a partir de uma avaliação do quadro daquele paciente, por exemplo, o paciente está com problema de depressão, né? Vou pegar um caso assim. Ele vai ter que procurar na literatura intervenções que foram avaliadas para o problema que o paciente dele enfrenta. E há alguns tipos de estudos que são melhores do que outros. Em primeiro lugar, eles podem ser melhores porque eles são mais capazes de apresentar boas evidências, como é no caso, por exemplo, revisões sistemáticas. Daí, você pode pensar que você tem revisões, em primeiro lugar, descendo para RCTs, até você chegar no último, que é um estudo de caso. E, né, muitas vezes acaba até sendo o que a gente tem. Para quem não sabe, RCTs é o ensaio clínico randomizado, é a sigla em inglês. Boa, tem que lembrar. Tem que lembrar disso mesmo. Quando ele tiver acesso a esses artigos, ele vai perceber que vai ter uma porrada de artigos dizendo umas coisas e outros dizendo outras. E é nesse momento que ele vai ter que conseguir utilizar... ele vai ter que adquirir domínios de avaliação de qualidade de artigos para saber se os artigos que estão na literatura, de fato, são bons. Porque a gente tem dois problemas. Em primeiro lugar, a gente não sabe como é que pesquisa artigos de fato. E segundo, nem todos os artigos são bons. Na verdade, a maioria tende a ser ruim. Tem 3. Nem todos estão em português. E é outro problema também. Que é uma barreira para muita gente. Que é muito grande. Então, de fato, se a gente chegar aqui e dizer, não, pessoal, isso aqui, arrasta para cima 10 passos para vocês aprenderem PBE. Isso daí... Fazer o TikTokzinho, PBE. Mas infelizmente não é o caso. Mas veja que você tem um caminho, então. O que você talvez tenha de fato de fazer é realmente entrar dentro de uma formação. E você tem várias formações surgindo no Brasil, apesar de serem poucas, que podem auxiliar nesse sentido. Ô, Vitor, você falou uma coisa que eu fiquei encucado, assim. Você falou, eu não lembro exatas palavras, mas o seu tom ficou mais ou menos assim. A pessoa que quer entender PBE tem que fazer um curso de PBE. Foi mais ou menos assim. Tem que entender sobre PBE, tem que correr atrás ativamente. Então, vamos aproveitar. Onde que a pessoa vai encontrar esse conteúdo? Se eu quero entender estruturadamente de PBE no formato de curso, tem algum lugar que eu possa recorrer? Em termos de instituição de ensino, vamos pensar as instituições públicas. Eu não conheço. Eu sei que há alguns cursos que estão surgindo ali pelo Brasil. Eu sei que na UFSC, o professor Helder e a professora Ana Ramos começaram a ofertar disciplinas nesse sentido. Então, em caminhos institucionais, a princípio, a gente tem poucos. Vai depender muito da região e dos ânimos dos professores. Agora, cursos na internet é o que está surgindo, né? E eu acho curioso o quanto que a gente tem, na verdade, de cursos de psicologia. Porque isso é uma outra evidência de quanto que a formação está deficitária. Porque o cara sai da graduação e tem de procurar um outro meio para aprender o que ele não conseguiu aprender na graduação. Não, vários. Exatamente. Vários. Então, você tem formações como o INPBE, que é um Instituto PBE do Jean Leonardi. Você tem outros cursos, o Ferreira pode me ajudar aqui, eu não vou lembrar de cabeça. Tem o Elo Mais. O Elo, exatamente, o Elo Mais. Tem o do Paradigma, a Fernanda Landeiro tem um curso PBE também. A associação, uma das coisas que a gente está fazendo também para auxiliar
nessa acessibilidade, enquanto a gente não pode fazer a nossa própria formação, porque eventualmente a gente tem alguns planos da gente ter a nossa formação na associação, a gente também faz parcerias com pessoas que têm diversos cursos em diversos âmbitos diferentes, né? Tipo, sobre diversos temas na psicologia. Então, por exemplo, terapia afirmativa para o público LGBTQIAP+, tem o pessoal da afirmativa, no IPBE para uma formação de IPBE mesmo, Academia do Autismo para quem quer trabalhar com aba, para autismo. Então, tem várias coisas que a gente pode querer se formar, se especializar, e a gente está buscando essas parcerias pensando exatamente nesse déficit mesmo que a gente tem nessa formação. Mas eu acho que além das formações também, a pessoa não precisa necessariamente fazer os cursos, ainda mais se ela está numa situação de dificuldades financeiras, né? Que muitas pessoas elas vão sair da graduação ainda numa situação muito instável. Mas tem muitos materiais. E a maior parte dos cursos são caros, né? Para a média da população é bem caro. Então é necessário. Acho que tem recorrer à leitura também, sabe? Buscar aí talvez o inglês entre, sabe? Ter o inglês ali vai quebrar aquele galho. Se a pessoa tivesse recurso para ler mesmo, pegar os manuais, pegar os livros, os artigos e ela devorar ali, sabe? Ela pode se formar, precisa de uma certa disciplina, uma certa organização para não deixar a coisa desandar, mas eu acho que é um recurso muito bom, principalmente nesses casos, assim, também. E daí eu já posso acrescentar que tem uma iniciativa da ABPBE, já dando alguns spoilers para vocês, em que nós vamos criar uma revista chamada Indício, que vai reunir bons artigos na literatura para uma formação mais científica em psicologia. E aí, não só para a prática de psicoterapia, mas do modo geral, assim. Em que nós vamos tentar quebrar com a barreira de idiomas. A gente entrou em contato com muitos especialistas no Brasil, professores que estão interessados em psicologia científica, mas não podem levar esses assuntos para a sala de aula. E a gente reuniu uma quantidade de artigos com base em avaliações tanto de especialistas da BPBE quanto com base nesses outros especialistas, de modo a poder ter um lugar aqui no Brasil, né, um portal em que as pessoas possam ter bons artigos que sejam previamente avaliados e também que possam ser na formação. Então, parte desses artigos que a gente está traduzindo são artigos que vão ajudar o indivíduo conseguir fazer uma condução de psicoterapia baseada em evidências. A gente depois, futuramente, pretende traduzir livros, né, como o do Norcross, que é um grande livro nesse sentido. E isso tudo gratuitamente. Então, seria um mecanismo que a pessoa poderia ter acesso de graça. Eu não sei se vocês... do depois. Eu adoro o livro dele, dos 50 mitos. Ok. Adoro aquele livro. Vamos anotar. Eu não sei se vocês conhecem o Crítica na Rede, mas é um dos maiores portais de filosofia aqui em língua portuguesa, que é do Desidério, que é muito bom, sabe? É uma referência mesmo para textos de filosofia. E a Indício, ela vai ter uma ideia semelhante também nas traduções. Ela vai ter a parte das traduções, também com os materiais de psicologia, em que a gente não tem uma coisa parecida ainda por aqui, mas ela também vai aceitar textos originais. Então, por exemplo, se alguém quiser propor o envio de algum tema, alguma coisa assim, também pode ser avaliado. Claro que vai ter uma avaliação, pareceristas, etc., mas vai estar lá. Não é uma revista científica, com DOI, com, né, todo aquele processo, mas é uma revista de divulgação. Tem ISBN, mas é uma revista de divulgação. Além dela, a gente também vai produzir artigos mesmo. A gente também tem uma comissão de pesquisa, um núcleo de pesquisa, o NIPBE, que vai produzir mais materiais, que a gente tem muita pouca coisa publicada também, de psicologia baseada em evidência. A gente vai querer aumentar essa publicação. Ótimo. Aí, ao longo em português. Em português, legal, ao longo dos próximos anos aí. E reforçando essa indicação, então, Crítica na Rede, do professor Desidério Murcha, é muito bom. Ele é da UFOP aqui, de Ouro Preto, professor português. Tem muito texto de filosofia bom, ele traduz, ele faz síntese, resume, chama convidados também para fazer, é muito bom. E se a pessoa fala inglês, uma dica para quem quer ver um resumo de coisas de PBE é a divisão 12 da APA também, né? A pessoa pode entrar lá na APA e procurar a divisão 12, que vai estar sintetizando, baseado em cada transtorno, o que parece ter melhores evidências para tratamento e vai estar resumindo. Mas isso não vai te ensinar, vai estar só te apontando o que é ali um resumão. Aí você vai ter que ir atrás para aprender a fazer aquilo. E também é um problema nesse caso da divisão 12. É um problema da divisão 12? Sim, porque... O que acontece com a divisão 12? A avaliação que eles fizeram, ela ainda é
muito fraca em termos daquilo que é o ideal, de fato. Sim. Você lembra os critérios da divisão Eles 12? não consideraram a qualidade do artigo, eles consideraram se tem... Exatamente, são acho os que era problemas. tipo, se tem 2 RCT, já entrou. Isso. Sabe, se é um RCT bom, se é um RCT RCT. ruim. Isso daí eles não consideraram. E já houve uma atualização oficial dos critérios desde então. Era o Chambliss e era um outro cara, eu esqueci o nome. Mas era o Chambliss e essa outra pessoa que fizeram uma atualização em 2015. E eles ainda não deram conta de atualizar a divisão 12 para os novos critérios, que eles realmente admitiram, poxa, 2 artigos e sem isso fica muito ruim mesmo, assim, sabe? Não significa tanta coisa, assim, sabe? Então, divisão 12 eu acho que não tá sendo a melhor referência agora, assim. Mas tem algum outro que compila, que vocês podem sugerir para as A pessoas Cochrane irem eu atrás? acho que técnico, é técnico, é bem Pois técnico, a né? pessoa vai ter que ler os artigos, vai ter que ir lá. Mas já seria uma mas ela boa tem dica, uns que eu até resumos, esqueci. elas têm uns resumos mais compilados, assim, pra população mais leiga também, eu acho, com algumas partes menores, assim, do texto. Quando eu falei de procurar evidência na literatura, isso seria uma boa dica. Comece pela Cochrane. Eu quero Como é que saber escreve? se... Como é que o pessoal que tá ouvindo pelo Spotify vai procurar? COCHRANE. Isso, boa. E acho que, já que a gente tá falando dessas plataformas, eu acho que eu tenho que mencionar a Stanford também. A Enciclopédia de Filosofia. Isso, É boa demais. a Enciclopédia de Filosofia da Stanford, em inglês Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ela também está em inglês, mas ela é um portal, uma plataforma, digamos assim, gratuita, que, assim, você encontra os materiais de mais alta qualidade de filosofia, sabe? De temas filosóficos, assim. É a referência, assim. Então, se você precisar de alguma coisa... eu sugiro muito lá, além da crítica também. A diferença é que a Stanford ela só é um pontapé para as discussões. Então, vai te dar uma introdução sobre aquele assunto. E de lá, a ideia é que você possa ir para assuntos mais específicos. É um No caso pontapé, o pontapé aprofundado, assim, de toda forma. Quando a gente fala Claro. pontapé, parece que é uma coisinha pequena. Não, as coisas, uns verbetes, assim. É bem grande. No caso da Cochrane, você vai ter acesso a estudos, em geral, de alta qualidade, nem sempre. A gente, inclusive, já avaliou a revisão Cochrane, que não era boa. Nem tudo que tá na Cochrane é bom também, não. Exatamente, mas assim, a tendência que você encontre coisas boas na Cochrane é muito maior do que você jogar no Google acadêmico, por exemplo, e achar artigos aleatórios. Ótimo. Então, vá por lá. Eu tenho uma dica paliativa pro pessoal, tá? O ChatGPT traduz muito bem, tá? De verdade, vocês copiam o texto do que vocês querem fazer lá no ChatGPT. Pra quem não sabe inglês, tá falando? Pra quem não sabe inglês, pegar coloca o- lá, ele vai traduzir muito bem. E muita gente não